Existe algo que muitos pregadores não dizem com tanta frequência. Os homens que Deus mais usou na história não tiveram vidas fáceis. Na verdade, muitos deles conheceram profundamente a dor, o medo, a solidão e até a rejeição. Alguns foram perseguidos, outros foram desacreditados. Alguns chegaram a pensar que não eram capazes de cumprir o chamado que Deus havia colocado sobre suas vidas. Mas existe uma verdade poderosa escondida nessas histórias. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas. Ele escolheu pessoas dispostas. E é por isso que hoje vamos lembrar da história de 3 homens que enfrentaram sofrimento, crises e momentos de profunda angústia, mas que descobriram algo extraordinário no meio da dor. Homens como Moisés, que passou anos no deserto antes de libertar uma nação. Homens como Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, e também Paulo de Tarso, que enfrentou perseguições, prisões e sofrimentos inimagináveis. Se você está passando por um momento difícil, se às vezes parece que Deus está em silêncio, então este vídeo é para você, porque talvez, assim como aconteceu com esses homens, Deus esteja preparando algo muito maior através daquilo que você está vivendo hoje. A história de Moisés, o homem que fugiu do chamado. A história de Moisés começa de forma dramática. Ele nasceu em um tempo em que o povo de Israel estava sendo oprimido no Egito. Um decreto havia sido dado para que os meninos hebreus fossem mortos. Mas Deus já tinha um plano. A mãe de Moisés o colocou em um cesto e o deixou nas águas do rio, confiando que Deus cuidaria dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Moisés foi encontrado pela filha de Faraó e criado dentro do palácio. Ele cresceu com educação, privilégios e tudo o que alguém poderia desejar. Mas mesmo vivendo no palácio, Moisés nunca esqueceu de onde vinha. E um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele tomou uma decisão impulsiva. Ele matou aquele egípcio. Quando o crime foi descoberto, Moisés precisou fugir. Ele deixou para trás o palácio, a posição, a segurança e tudo o que conhecia. Ele foi para o deserto. E ali começou uma fase que muitas pessoas ignoram na história dele. 40 anos de silêncio. 40 anos vivendo como pastor de ovelhas. 40 anos longe dos palácios. 40 anos aparentemente longe do propósito. Talvez Moisés tenha pensado que sua história havia terminado. Talvez ele tenha acreditado que havia falhado demais para ser usado por Deus. Mas Deus não tinha desistido dele. E um dia, enquanto Moisés estava cuidando das ovelhas, algo extraordinário aconteceu. Uma sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. Foi naquele momento que Deus falou com ele: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. E então veio o chamado que mudaria tudo. Deus queria que Moisés voltasse ao Egito para libertar Israel. Mas a reação de Moisés foi surpreendente. Ele começou a dar desculpas. Quem sou eu para fazer isso? E se eles não acreditarem em mim, eu não sei falar bem. Quantas vezes nós também reagimos assim, quando sentimos que Deus está nos chamando para algo maior? Mas Deus respondeu de uma maneira simples e poderosa: eu estarei com você. E isso muda tudo, porque quando Deus está presente, nossas limitações não definem nosso destino. Um salmo para quem está no deserto. Existe um salmo que fala exatamente sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo. No Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba algo importante. O Salmo não diz que nunca passaremos por vales. Ele diz que Deus estará conosco dentro deles. E foi exatamente isso que Moisés descobriu. O deserto não era o fim da história dele. Era preparação. Jeremias, o profeta que chorava. Agora vamos falar sobre outro homem que conheceu profundamente
o peso do chamado de Deus. O profeta Jeremias. Jeremias recebeu sua missão quando ainda era muito jovem. Quando Deus o chamou, ele respondeu: Senhor Deus, eu não sei falar, porque sou apenas um menino. Mas Deus respondeu algo poderoso: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso significa que o propósito de Jeremias existia antes mesmo do nascimento dele. Mas o chamado que Jeremias recebeu não era fácil. Ele foi enviado para falar a um povo que não queria ouvir. Ele advertia sobre arrependimento. Ele falava sobre mudança. Ele alertava sobre as consequências do pecado. E por causa disso ele foi rejeitado. Jeremias foi ridicularizado, foi perseguido, foi preso. Em um momento de dor profunda, ele chegou a dizer que desejava nunca ter nascido. Imagine o nível de sofrimento que alguém precisa sentir para dizer algo assim. Mas mesmo no meio da dor, Jeremias continuou fiel. E em meio às lágrimas dele nasceu uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Em Lamentações, Jeremias escreveu: Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Essa frase é profunda, porque às vezes a esperança não aparece sozinha. Às vezes precisamos trazê-la à memória. E Jeremias continua: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Mesmo em meio às lágrimas, ele decidiu lembrar da fidelidade de Deus. Momento de reflexão. Talvez você esteja vivendo um momento parecido com o de Jeremias. Talvez você esteja tentando fazer o certo, mas parece que ninguém entende. Talvez você esteja tentando seguir a Deus, mas enfrenta críticas, rejeição ou solidão. Se isso está acontecendo com você, lembre-se de algo muito importante. Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece o seu coração. Ele conhece suas lágrimas. E Ele conhece o propósito que colocou dentro da sua vida. 7A no meio do vídeo. E antes de continuarmos essa mensagem, deixa eu compartilhar algo rápido com você. Muitos me perguntam como estudar a Bíblia e entender as promessas. Deixei o link do material que eu recomendo lá no meu perfil. Vai te ajudar muito na caminhada. Mas agora, prepare seu coração, porque na próxima parte deste vídeo vamos falar sobre alguém cuja história de transformação é uma das mais impressionantes da Bíblia. Um homem que começou perseguindo cristãos, mas terminou escrevendo grande parte do Novo Testamento. A história de Paulo de Tarso mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus. E o que ele enfrentou depois de se converter vai te mostrar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga as dificuldades da sua vida. Continua comigo. A transformação de Paulo de perseguidor a apóstolo. Se existe uma história na Bíblia que mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus, essa história é a de Paulo de Tarso. Antes de se tornar um dos maiores pregadores do Evangelho, Paulo era conhecido por outro nome, Saulo, e a missão dele era clara. Ele perseguia cristãos. Saulo acreditava que estava defendendo a fé de Israel. Ele acreditava que os seguidores de Jesus estavam espalhando algo perigoso. Por causa disso, ele aprovava prisões. Ele perseguia discípulos e estava presente quando o primeiro mártir cristão, Estevão, foi apedrejado. Mas um dia, enquanto Saulo estava a caminho da cidade de Damasco para prender seguidores de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Uma luz forte brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era o próprio Jesus. Aquele encontro mudou tudo. Saulo ficou temporariamente cego e durante 3 dias ele jejuou, refletiu e buscou entender o que havia acontecido. Depois disso, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele passou de perseguidor a pregador, de inimigo a servo, de alguém que combatia a fé a alguém que dedicaria toda a vida para espalhar o Evangelho. E foi nesse momento que o mundo passou a conhecer Paulo. O sofrimento do apóstolo
Mas existe algo que muitas pessoas esquecem quando pensam na vida de Paulo de Tarso. A conversão dele não trouxe uma vida fácil. Na verdade, trouxe ainda mais dificuldades. Paulo foi perseguido, foi preso, foi espancado, foi rejeitado. Em uma de suas cartas, ele descreveu parte do que enfrentou. Ele disse que foi açoitado várias vezes, foi apedrejado, sofreu naufrágios, passou fome, passou frio, dormiu ao relento. Mesmo assim, ele continuou pregando. Isso mostra algo muito profundo. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela permanece firme, mesmo quando tudo parece difícil. Uma declaração poderosa de Paulo. Em meio a tantas dificuldades, Paulo escreveu uma das declarações mais conhecidas da fé cristã. Na carta aos Filipenses ele disse: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Olhe a profundidade dessa frase. Ele não disse que a vida sempre era fácil. Ele disse que aprendeu. Isso significa que a maturidade espiritual também é um processo. Paulo continua dizendo: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa frase se tornou uma das mais repetidas entre cristãos ao redor do mundo, porque ela lembra algo muito importante. Nossa força não vem apenas de nós mesmos. Ela vem de Deus. Um salmo para momentos difíceis. Quando enfrentamos dificuldades, uma das maiores fontes de consolo está nos Salmos. Um dos mais conhecidos é o Salmo 91. Ele diz: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." E continua: "Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa." Esse salmo nos lembra que existe um lugar espiritual de proteção, um lugar de confiança, um lugar onde encontramos paz, mesmo em meio às tempestades. Reflexão profunda. Se você olhar para as histórias de Moisés, Jeremias e Paulo de Tarso, vai perceber algo em comum. Todos passaram por momentos extremamente difíceis. Moisés enfrentou o deserto, Jeremias enfrentou rejeição e lágrimas. Paulo enfrentou perseguições e prisões. Mas em todas essas histórias, existe algo maior do que o sofrimento. Existe prophecy. Deus não desperdiça dor. Ele transforma a dor em aprendizado. Ele transforma lágrimas em testemunho. Ele transforma a fraqueza em força. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Talvez existam problemas que parecem grandes demais. Talvez existam sonhos que parecem distantes. Mas lembre-se de algo muito importante. Deus ainda escreve histórias de superação. E a sua história ainda não terminou. Momento de oração Seivô Kapuder. Feche seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor Deus, Tu conheces cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Tu conheces as lutas que ninguém vê. Tu conheces as lágrimas que foram derramadas em silêncio. Pai, fortalece cada coração que está cansado. Renova a esperança de quem está desanimado. Dá direção para quem se sente perdido. Assim como o Senhor sustentou Moisés no deserto. Assim como o Senhor consolou Jeremias em meio às lágrimas. E assim como o Senhor fortaleceu Paulo em meio às perseguições, sustenta também cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Que a paz do Senhor invada cada coração. Que a fé seja renovada e que cada pessoa aqui possa experimentar o poder da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Reflexão final. Se tem algo que essas histórias nos ensinam é que Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não entendemos no começo. O deserto de Moisés parecia abandono. As lágrimas de Jeremias pareciam fracasso. As prisões de Paulo pareciam derrota. Mas no final tudo fazia parte de algo maior. Talvez hoje você esteja em um capítulo difícil da sua história. Mas lembre-se, Deus ainda está escrevendo. E quando Ele termina uma obra, ela sempre revela algo muito maior do que imaginávamos. Se essa mensagem falou com você hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui no canal Caminho da Fé Motivacional, nós publicamos mensagens como essa para fortalecer sua fé, trazer esperança e lembrar que Deus continua trabalhando na vida daqueles que confiam nele. Então agora eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que possa fortalecer a sua caminhada com Deus.
Porque todos os dias existem pessoas precisando de uma palavra de esperança. E talvez o próximo vídeo seja exatamente a mensagem que Deus quer usar para falar com você. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se sempre, quando Deus está presente na caminhada, nenhuma história termina em derrota.